E aí, beleza? Esse é Cusco, que apesar de parecer uma lhama triste e derrotada, ele já foi o grande imperador. Porém, fizeram uma armação com ele e acabou assim como uma lhama perdida. Só que para contar essa história, precisamos voltar no tempo. Bom, não tanto tempo assim, quando ele ainda era uma criança mimada por ser filho do imperador, mas sim no seu auge da coroação e idade, que com um estalar de dedos faria uma porta para ele passar e também era carregado ao seu trono. Sua vida era assim, regrada de mordomias, bem diferente daquela lhama perdida no meio do nada. E saca só esse castelo. Todos aí dentro só fazem o que ele pede. Tipo, literalmente tudo. Até o cantor do seu tema era exclusivo. Ele tinha um lance de ter uma onda, sabe? Um modo de levar a vida. Que se fosse cortada, como aconteceu com esse velhote, coitado, era jogado lá de cima do palácio. Mas tá, depois de muita dança, era hora de escolher a noiva. Que como imperador só rolou foi ofensa com as garotas por ali. Mas os responsáveis por ele se transformar em lhama foram três. Primeiro, Pátia, um camponês que foi chamado pelo imperador, e aquele velhote já deu o aviso, para ele não cortar a onda do imperador, o modo com que ele levava a vida. E os outros dois culpados eram Isma, uma mulher que era prova que tem gente que nasce ao avesso, e era conselheira do imperador que já estava servindo o reino há algumas gerações. E o seu assistente que de 10 em 10 anos ela arrumava um novo, e o bola da vez era o Kronk, que tinha mais músculo do que cérebro. O problema é que Isma pegou o péssimo hábito ultimamente de governar o reino pelas costas do imperador, tomando decisões onde deveria dar conselhos. Então, cansado das desculpas e da sua má higiene bucal, Cusco tomou uma decisão. Demitiu a conselheira do rei e, segundo o imperador, ela já tinha passado o prazo de validade. Todo mundo chega no fim da ladeira, só que você chegou faz uns 50 anos. Já Pátia foi chamado pois o imperador queria saber do líder da aldeia algo muito importante. Já que era dessa aldeia que vinham os alimentos para o palácio e também carne e as lhamas, o imperador queria saber qual parte do morro o sol cantava bonito. Pátia então mostrou que era no topo da montanha a parte mais bonita do morro. Então Cusco tomou sua decisão. Iria construir o seu parque aquático chamado Cuscotopia bem no alto do morro. Seu refúgio de verão com direito a escorrega, e era o presente de aniversário dele para ele mesmo. Só que não tava nem aí pra vila. E no dia seguinte, assim que ele desse a ordem, todos seriam chutados de sua casa e a vila destruída para a construção do seu enorme parque. E se Pátia fosse esperto, se mudava logo de lá. Bem cruel e insensível como a maioria dos imperadores, e para ele tava tudo perfeito, a não ser o plano da megera, que estava extravagando sua raiva em estátuas do Cusco. No entanto, se ela acabasse com o verdadeiro Cusco, ela governaria o reino, já que ele não era casado e também não tinha herdeiros ao trono. Então Isla tinha dois locais secretos, um com crocodilos que Kronk sempre errava, deixando Isma furiosa, e o outro que dava em um laboratório secreto, onde eles faziam poções, e o plano era talvez o transformar em uma pulga e enviar para ela mesma no palácio para ser esmagada. Mas dava muito trabalho e veneno sempre caía bem. Ok, chamaram Cusco para um jantar feito pelo mané do Kronk, mas Isma queria que ele colocasse era bebida pro imperador primeiro, fazer o brinde da morte. Então assim que o imperador chegou e Kronk serviria bebida, o tal veneno para o imperador, ele sentiu foi cheiro de fumaça. Kronk achou que eram seus bolinhos de espinafre, gerando uma baita confusão. Não sabendo qual taça estava o veneno quando voltou. No entanto, colocou em todas e o único que mandou para dentro bonito foi o imperador, que a princípio parecia que ele tinha morrido instantaneamente. O problema é que ainda estava vivo, só que passando por uma mudança medonha, se transformando literalmente em uma lhama, e o lance foi colocar o imperador para dormir. Tô falando sem querer ofender. Já era. A anta do Kronk tinha trocado os frascos. Ao invés de veneno, era extrato de lhama. A função dele agora era de se livrar do corpo, jogando o imperador dentro de um saco e depois no canal de água do reino, que daria em uma morte certa. Aí sua consciência pesou, aparecendo o anjo e o diabo de Kronk, que não ajudaram em nada. Mas Kronk salvou o imperador de uma queda gigantesca. E agora nessa que Kronk estava pensando o que fazer com o corpo, acabou pisando no rabo de um gato. O saco escapou de sua
sua mão, indo parar justamente na carroça de Pátia, que estava voltando para sua casa. Kronk só conseguiu ver que era o camponês, mas acabou perdendo de vista e Pátia voltou para casa. Meio sem saber o que diria em casa, Pátia era pai de 2 e mais um estava a caminho. Que apesar da casa simples, ele era feliz naquele lugar, já ficando meio triste por perder o seu cantinho tão amado. Mas assim que ele foi colocar a sua lhama para descansar, percebeu que o saco se mexeu. E dentro outra lhama, meio tonta, só que essa incrivelmente falava, já achando que era o demônio lhama, mas ele saiu correndo e depois vendo Pátia, lembrou dele que era o camponês chorão que ele chamou no seu reino. E Pátia também reconheceu o imperador pela voz, só que estava muito diferente, né? E quando o imperador viu que tinha se transformado em uma lhama, bateu o desespero. Porém, a única coisa que ele se lembrou foi de ter dito a Pátia sobre a sua casa de campo e depois acordou dentro de um saco e tinha se transformado em lhama, já achando que o culpado era justamente Pátia. Mas pela reação e por ser um camponês não teria essa capacidade, segundo ele, só que lembrou de Isma, que tinha um laboratório e ela poderia voltá-lo ao normal, pedindo ajuda para Pátia para voltar ao reino, só que o camponês só ajudaria se ele não construísse o tal refúgio de férias. Porém, Cusco disse que não faria acordo com camponeses e iria sozinho, pois era o imperador. Mesmo sendo perigoso, então Pátia nem ligou, já que sem imperador, sem vila destruída, né? Só que Cusco ficou se achando, já que como imperador não corria perigos, que apesar de encontrar um simpático esquilo que deu a ele uma noz e o imperador o ignorou, Cusco caiu em um covil de panteras negras que estavam dormindo, e aí o karma veio na sequência. O esquilinho fez uma bexiga de lhama e estourou, e depois do grito dele, as panteras acordaram, sedentas para devorar o imperador, que em resumo ficou preso em um precipício sem chances nenhuma de sobrevivência. Porém, o coração mole de Pátia fez ele tentar salvar o imperador. E bom, foi tentar salvar mesmo, porque acabaram amarrados em um galho e depois, consequentemente, caíram em um lago, quase morrendo afogados. Mas o pior estava por vir, um enorme cachoeiro com pedras no fundo, e a queda foi bonita e na sequência até conseguiram sair da água e Pátia já estava achando que o imperador tinha morrido. A sorte que ele não se afogou, senão rolava um baita beijo entre os dois por ali. Só que de novo tiveram uma discussão sobre ele, assim que voltasse ao normal, construiria seu retiro de verão naquele morro mesmo. E Pátia dizendo que se ele fizesse isso, seria muita crueldade, pois todos ficariam sem suas casas. Mas mesmo assim, ele tava nem aí, era o imperador e pronto. E talvez Pátia tivesse que mudar a cabeça dele aos poucos. No entanto, no palácio, o velório do imperador já estava ocorrendo e nem teve muita homenagem não, viu? A nova imperatriz já estava mudando a cara do palácio e tudo por ali já estava com outra cor. Elogiando Kronk pelo ótimo trabalho, porém ele não conseguia mentir e ela descobriu que na verdade o imperador não morreu, estava vivinho por aí e se ele voltasse, toda aquela mudança por ali ficaria meio estranho, né? Com certeza. Enquanto isso, Cusco estava meio que começando a se entender com Pátia e assim que ele voltasse procuraria outro morro para fazer o seu parque, deixando Pátia contente e até apertaram as mãos. O lance que ele só fez isso para Pátia poder levá-lo para o palácio. E assim que atravessaram uma ponte, estariam a 1 hora do palácio e Pátia acabou escorregando, ficando pendurado por ali. E aí que Cusco se revelou, não ajudaria e na verdade disse que assim que voltassem para o palácio, ele seria preso pelo sequestro. E só disse aquilo para ele poder levá-lo de volta. Porém, uma coisa que Cusco tem é karma e ele também escorregou. Ficou pendurado, ganhando alguns socos para aprender a cumprir as promessas. E aí Pátia também viu o quanto o imperador era egoísta, não merecia ser salvo, e começaram a brigar pendurados, e com isso a ponte desabou, ficando de costas um para o outro em um precipício, quase caindo em um lago repleto de crocodilos. Aí teriam que trabalhar em equipe para subirem o morro, alcançarem a corda e se salvarem. Era um lance de confiança, sabe? E bom, em resumo, subiram, Cusco esticou seu pescoço e Pátia alcançou a corda. Mas também rolou foi muito escorpião nessa história e depois morcegos. E olha, foi através dos morcegos que conseguiram subir o morro. E quando o penhasco desabou, Cusco salvou a vida de Pátia. E ele percebeu que tinha um pouco de bondade naquele coração peludo. E por incrível que pareça, ele poderia um dia ser uma pessoa boa. Olha que bacana. Bom, teriam que ir andando e sem ponte eram 4 dias. E quem sabe o imperador não mudava de ideia sobre o parque até lá. Já Isma estava na sua incansaente busca por Cusco pelas vilas perto do palácio, onde deram uma pausa na floresta. Isma odiava o lugar cheio de lama e insetos,
já Kronk adorava. Até conversando com aquele esquilo que vimos antes, e ele entendia a língua dos esquilos, já que ele já foi um escoteiro e teve que aprender a se comunicar com os animais silvestres. E olha que isso ajudou, viu? Já que ele estava estressado com uma lhama falante que o atormentou esses dias. A lhama falante só poderia ser Kuzco, então o esquilo até contaria se Yzma desse espaço para eles. Apontou a direção que Kuzco foi parar, e a megera e o fortão seguiram o caminho. Enquanto isso, Kuzco era carregado por Pátia, dizendo que era por causa da baixa taxa de açúcar, então precisavam parar para comer. E acreditem, nesse caminho tinha uma lanchonete, só que ali na birosca do Muka não era permitido lhamas, então entraram como um casal recém-casados, em lua de mel ainda, e pediram 2 arranca-tocos e um bafo de cobra pro almoço. No entanto, assim que 2 tatus bola chegaram na mesa, Kuzco não estava acostumado com essa culinária e iria dar um papo com o chefe de cozinha. E nesse momento, Yzma e Kronk entraram na birosca e ela disse que tinham que ter acabado com Kuzco quando tiveram chance. Foi nesse momento que Pátia ouviu e ficou desesperado, ainda mais que Kronk disse que o reconheceu de algum lugar. Só que enquanto isso, o chefe de cozinha tinha que aguentar a lhama falante na sua orelha, e Kronk também, que foi falar com ele na sequência, que ficou tão estressado com as críticas que desistiu de cozinhar na birosca, e quem faria os pedidos agora era Kronk. E olha, até que o cara manjava bem de ser chefe de cozinha, hein? Entendeu tudo, neném? 3 feijoadas super pururuca, capixaba quente, fígado no bafo de jiboia e tutu na gema gosmenta. Caracas. Pátia e Kuzco estavam na dispensa e ele não tinha tempo de explicar. Só que Kuzco ainda estava com fome e voltou para falar com o chefe de cozinha, que agora era o garotão de Yzma. E bom, a confusão foi tanta que além dos pedidos da birosca, os dois ficaram na cabeça dele. Mas fizeram seus pedidos e ficaram sentados cada um em sua mesa e um em frente para o outro. Então, para distrair a megera, Pátia disse na birosca que era aniversário de Yzma e quando levaram o bolinho era a chance para meterem o pé de lá. Só que Pátia tentou explicar que um grandalhão e uma mulher mais feia que briga de foice estavam atrás dele. Ele sacou quem era e sabia se virar dali, pois era gente dele, segundo o imperador, mas Pátia queria impedir que ele voltasse, pois eram justamente eles que queriam matá-lo. Mas de novo o imperador entendeu tudo errado, que na verdade achou que Pátia queria prendê-lo na floresta e brigaram novamente. Mas não existe personagem com mais karma que Kuzco nesse filme, pois assim que ele iria falar com Yzma, além de descobrir que queriam matá-lo de verdade, no Império ninguém sentia a falta dele, ficando de novo perdido e derrotado, pois Pátia voltou para casa e foi aí que começou a chover. Revimos a lhama no começo do filme, perdida e desolada. Ok, acampando na floresta, Kronk lembrou do camponês, que foi ele que tinha levado Kuzco na sua carroça para casa. Então ligou os pontos e sabia que era na vila dele que encontrariam Kuzco, que por sua vez estava tentando ser uma lhama agora, mas não estava rolando. E de novo, com o coração mole, Pátia estava o esperando. Ajudaria o imperador a voltar para casa, só precisavam passar em casa para pegar algumas coisas. Só que quando chegaram na vila, parece que os parentes distantes de Pátia estavam na casa dele o esperando. E segundo os velhotes por ali, era um cara grande e uma mulher mais feia que um acidente de carreta. E nem mesmo a mulher do Pátia entendeu o parentesco. E Kronk, pois bem, estava se divertindo com a molecada. Caiu e quebrou a cuca. Ok, então Pátia chegou pelos fundos, chamou sua esposa e explicou o que tinha acontecido com o imperador, que ela acertou com uma panela. Tinha virado literalmente uma lhama, então o plano era para ela distrair os dois para ganharem tempo até chegarem no castelo, e até que deu certo, prenderam os dois na dispensa e com a ajuda das crianças fizeram a megera escorregar no piso, desceram a ladeira, ficar cheia de mel e penas e ser pinhata para outras crianças. A correria agora era para saber quem chegaria primeiro até o castelo. Só que rolou uma nuvem que fez Kronk e Yzma ficarem para trás. No entanto, assim que Kuzco e Pátia chegaram no laboratório, estavam atrás do frasco que reverteria o processo. Só que na estante não tinha o frasco de extrato de humano. E olha só, estava justamente com Yzma. E como eles chegaram antes, só o roteirista sabe. O lance que ela queria matar ele puramente por ironia do destino e vingança, retirando uma adaga de sua coxa, pediu para Kronk matar os dois. Mas o grandalhão entrou em um dilema contra o seu lado bem e o mal, e Kronk ficou ali enrolando. Yzma então o magoou, dizendo que era burro igual uma porta e odiava os seus bolinhos
caminhos de espinafre. Palavras duras, então o castigo dela viria do céu. E não é que tinha um lustre a velas bem em cima dela? O problema é que ela magra feito trem. E nada aconteceu com ela, derrubando Kronk, o seu garotão, para os crocodilos. Uai! A treta agora era pra pegar o frasco certo, mas nessa bagunça aí, Yzma derrubou a estante, embaralhou todos os frascos e pra saber agora tinha que ser rápido, já que Yzma chamou os guardas imperiais dizendo que eles eram os assassinos do imperador. Então Pátia pegou todos os frascos e correriam dali, mas antes transformaram os guardas em animais, onde a vaca coitada desistiu, mas os outros não, então o lance era correr. E ele tentando, onde o primeiro frasco, Cusco se transformou em uma tartaruga, na sequência em um papagaio, mas Cusco queria escolher o próximo, e aí o que rolou foi uma baleia. A sorte caíram no canal fluvial do palácio, e a próxima transformação foi em lhama de novo, mas aí Yzma drenou o canal e quase caíram para a morte. Na verdade quem caiu foram os guardas, coitados, os animais morreram todos, e de quebra só tinha sobrado 2 frascos e um teria que ser, mas nessa hora Yzma apareceu, sentou em um frasco e ela se transformou em um gatinho, só que mesmo assim era um gatinho mau, não queria deixar ele tomar o último frasco, e aí sem um pouco de drama no final, não é filme da Disney, né? E Pátia escorregou ficando pendurado. Cusco, apesar de dar um chega pra lá em Yzma, perdeu o frasco pra ela, que era mais rápida, e novamente iria voltar a ser humana. O lance que ela acabou deixando cair, e Cusco teve que tomar uma decisão: salvar o frasco ou o seu amigo Pátia. Claro que ele fez a coisa certa, mas o frasco acabou caindo, onde Yzma também estava caindo, só que não me pergunte como, tinha uma cama elástica esperando por ela lá embaixo, que incrivelmente na subida ela pegou o frasco, só que deu uma topada de novo lá no teto, e aí de novo o frasco estava pendurado. Bom, os dois amigos usariam o trabalho em equipe, como fizeram antes, para subir. No entanto, foi Yzma que pegou o frasco, e com certeza esse filme é sobre karmas, pois foi Kronk que acabou com a megera. Ok, agora com o frasco recuperado, Cusco veria o seu amigo na outra vida. E o imperador agora era outra pessoa. Um cara que entendia que sua onda não podia prejudicar outras pessoas, virou o super amigo de Pátia, construiria o seu parque em outro morro. Na verdade, ele já estava curtindo o que o morro tinha de melhor. Também agradecendo o carinho da família de Pátia, terminando o filme com Kronk, que ensinava aulas de como se comunicar com o esquilo. A molecada manjava bem e olha só, Yzma também fazia parte dos novos escoteiros. E essa foi a nova onda do imperador, filme lá de 2000, e espero vocês no próximo vídeo. Valeu, é nóis!